Hello, girls! Você, Gi, que está me assistindo aqui ao vivo, e vocês que estão assistindo também a gravação, boa noite! Bem-vindos a mais uma Mentoria Boss. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perfeccionismo. Como parar de se cobrar a perfeição no inglês. Muitas vezes, muitas mulheres passam por nós aqui na EB e elas dizem que são perfeccionistas, que se cobram muito. E isso, de certa forma, pode ser um motivador, um incentivador para a gente continuar a nossa escalada rumo à influência, mas, ao mesmo tempo, pode ser algo que vá travar e impossibilitar você de chegar ao seu grande objetivo, né? É muito bom ter vocês aí assistindo. Eu espero que seja de boa valia para vocês e que consiga destravar um pouquinho, algumas chaves e trazer alguns insights para a vida de vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como essa cobrança trava a nossa fala, como que ela também impede e cria várias maneiras de adiar esse objetivo, né, da fluência e também nos desprepara para aproveitar o momento da fala. Então, muitas vezes o inglês acaba se tornando um peso, um trauma, uma sensação assustadora de existência, simplesmente porque a gente está ali o tempo todo cobrando a nossa perfeição, tá? A gente já vai começar a pensar assim, com uma pergunta. Quando você pensa em falar inglês, você sente que é importante ser perfeita? Quando você está no momento assim da fala, você sente que você precisa ser perfeita? Pode colocar aqui no chat, Gi, se você quiser dividir um pouco da sua opinião também, eu vou ficar atenta aqui para ler. Mas eu me cobrava. Eu quero dividir com vocês um pouco da minha vivência. E sim, eu me cobrava. Não apenas porque eu queria ser boa na hora de falar inglês, não apenas porque eu queria que as pessoas me entendessem, mas porque essa é a minha profissão. Então, de certa forma, eu colocava um outro peso ali de que eu não podia cometer nenhum erro, que eu tinha que ser, o mais correta possível gramaticalmente, que eu tinha que ter certeza de tudo que eu estava falando. E eu até, nesse momento, né, quis até trazer, uma foto aqui interessante, né? Na hora que eu tava montando essa apresentação, eu tava pensando, nossa, que foto que eu vou colocar aqui, né? Porque eu já fiz tantas, eu tenho tantas fotos. E aí eu fui passando pelas fotos assim que eu já fiz, e eu olhei essa e falei assim, nossa, essa foto aqui eu tô tão estranha. Meu corpo tá zero do jeito que eu gosto. E aí eu falei, pois vai ser essa mesmo. Por quê? Eu tava me cobrando a perfeição. Gente, era pra eu mostrar que meu corpo, era pro meu corpo estar bonito aqui pra eu fazer uma boa apresentação? Não, era um detalhe. Quando pessoas que vão olhar essa foto falam assim, nossa, mas tá a sua cara, você é tão assim, você é tão leve. É linda. Do mesmo jeito que tem vários momentos que a gente olha a foto e fala assim, realmente não é muito o que eu esperava, nem nada do tipo. Mas, nesse momento, eu acabei me cobrando a perfeição. Tipo, poxa, eu quero que meu slide esteja perfeito e essa foto não está perfeita. Eu não gostei do caimento da minha roupa, eu tô achando que eu tô sem cintura, então eu não vou usar. E é justamente isso que acontece. A gente começa a não usar. Não a foto, não usar a foto, não usar o inglês. E aí, eu vou até ver a mensagem que você mandou aqui, Gi, ó. Eu sempre me cobro, um pouco menos agora, mas continuo me cobrando. Sim, a gente acaba se cobrando o tempo todo com relação ao inglês. Boa noite, Michelle. Aliás, a gente está Boa conversando aqui. noite. A gente está conversando aqui sobre se cobrar a perfeição. Se você quiser contar um pouquinho se você se cobra com o inglês e com outras coisas também, você pode ficar à vontade. Em tudo. Eu acabei de falar aqui que é muito raro alguma aluna da EB não ser muito, não se cobrar demais. Mas tudo bem. Você comprovou a minha teoria. Mas realmente, essa questão do perfeccionismo tá na gente de certa forma, porque a gente também tem a questão da autossuficiência. A gente vai falar sobre isso, mas estamos nós três aqui no ao vivo, né? Provavelmente quem está nos assistindo com uma aula gravada também disse que se cobra de certa forma, às vezes mais, às vezes menos. Mas olha quanta gente passa por isso.
Não é só sobre inglês, é sobre mulheres também, sobre a gente ser mulher num mundo que já nos cobra tanto. E para além disso, quando a gente pensa que tá todas nós nos cobrando muito, a gente começa de certa forma até se confortar. Tipo, não sou só eu que tô desconfortável nessa situação, não sou só eu que fico no desconforto com relação ao inglês. Então isso vai também deixando a carga um pouco mais leve. A gente já vai começar falando sobre o mito da perfeição no inglês. Esse mito da perfeição, ele pode ser adequado em qualquer coisa. Mas é claro que aqui a gente está falando sobre fluência, sobre desenvolvimento de mulheres no inglês, então é por isso que a gente vai focar no inglês em si. E aí, para começar, eu já quero dizer para vocês que o maior objetivo que eu tenho aqui com essa aula, com essa mentoria, é desconstruir com vocês a ideia de que falar inglês é acertar tudo, porque não é. A língua é um organismo vivo. Então, pode ser que hoje você se cobra para acertar a gramática, que tem que acertar completamente a gramática. Mas vai ver que amanhã uma gíria vai surgir com aquela gramática completamente desatualizada, errada. Quando a gente vai rir, por exemplo, de alguma coisa, a gente está falando assim de Minas, né? A gente muitas vezes a gente fala assim: "Ah, nós vai sim, nós vai em tudo". Tá certo gramaticalmente? Não, mas todo mundo entendeu. Significa que você tem que falar assim? Não, mas significa que você tem que se policiar para entender quais erros são aceitáveis e quais erros não são. Então, pensando no aprendizado de línguas, assim, a perfeição é um conceito que não se encaixa muito bem. Até mesmo com relação a nativos. Eu separei um vídeo para mostrar para vocês que a gente até postou no Instagram da English Boss. Deixa eu só colocar aqui para vocês assistirem. Por quê? A gente tem muito essa cisma, né, de que quando a gente está falando de nativos, eles são perfeitos, eles falam inglês perfeito e mais. A gente fala, ah, não, eu quero falar inglês como um nativo. Eu quero ser nativa na fala, eu quero refinar o meu sotaque porque eu tenho que falar inglês como um nativo. E aqui é um vídeo que traz muito isso assim pra gente. Deem uma olhadinha. Escutem, na verdade, ó. Or wrote it. Wrote it, I think. And thank my English teacher. I have stealen. I have stolen. That I wish we would have written, or wrote it, I think. And thank my English teacher. É só um sample, né? Um exemplo de como que eles têm essas questões também com verbos, com fala, com present perfect, que é realmente desafiador, e eles também cometem erros. Então, assim, qual espécie de inglês nativo você tem buscado? Porque se for o inglês nativo de verdade, você precisa desde já começar a conviver com o erro. E eu sei, gente, que conviver com o erro não é fácil. A gente se cobra muito, a gente já falou aqui que a gente se cobra muito. E errar para alguém que se cobra muito, muitas vezes é inaceitável. Então, ao invés de você pensar que você tem que falar inglês perfeito, você pode pensar em falar inglês para ser entendida. E aí a gente começa a mudar a nossa perspectiva. Ao invés de você querer acertar absolutamente toda a gramática e você focar em ter que acertar a gramática, e a partir daí você ficar com medo, nervosa e nem começar a falar para poder economizar a vergonha, economizar o erro, vamos dizer assim, você começa a focar em se fazer entender. Ou seja, independente do que aconteça, você vai dar um jeito de se fazer entender. E isso é o mais importante. E isso é o mais relevante. Então, mudar o foco de falar tudo certo para me fazer entender, me expressar, passar a mensagem que eu preciso, me conectar, vai ser excelente. Então, assim, pensando até nesse vídeo que a gente assistiu, né? É claro que a gente estava assistindo os nativos falando em inglês, mas quando a gente está pensando em o contrário, né? Gringos falando português. Gente, vocês já viram um vídeo de gringo falando português? O quanto que eles erram a pronúncia das coisas, o R que eles bugam completamente, eles não conseguem fazer adequação de gênero, um menina e assim por diante. É igual aquele programa, o MasterChef, que tem o Jacan, vocês já assistiram? Ele, o tempo inteiro. Gente, o programa tem que pôr legenda. O homem mora aqui no Brasil para mais de 20 anos. E ainda assim tem que pôr legenda. Ele falando em português, o programa tem que pôr legenda. Porque ninguém entende o que ele tá falando. Muitas vezes que eu assisti o programa, eu fiquei me perguntando, tipo, meu Deus, se eu fosse participante, o que que eu ia fazer lá na hora? Porque ele ia falar comigo e ia ficar assim. Aham, eu só ia concordar.
Porque é muito difícil de entender o que ele fala. Significa que ele tá errado, que ele é um fracasso? Claro que não, gente. O homem é chefe de cozinha. Entendeu? O que ele tá fazendo ali é o melhor que ele pode fazer com relação à língua dele. Quer dizer, com relação à nossa língua e a língua dele em perspectiva. Então, assim, muitas vezes, quando isso acontece, o que que a gente acha? Engraçado, a gente acha fofo, a gente acha interessante que a pessoa está tentando. Às vezes, quando troca uma palavra, a gente dá uma risadinha, a gente ajuda a pessoa a responder. E é claro que isso é um perfil do brasileiro. Talvez lá fora vocês não vão sentir esse acolhimento que a gente aqui tem. Mas, ao mesmo tempo, por que com a gente seria diferente? Por que que a gente não pode também acolher e entender que é um processo? Então, comecem a pensar sobre essa perfeição, sobre o perfeccionismo. Até que ponto perfeição é algo que a gente precisa alcançar? Até que ponto é importante que a gente fique tão focada no erro que a gente deixe de falar, a gente deixe de viver as coisas por medo de errar, por medo de não ser perfeita, sabendo que a gente nunca vai ser, né? Então, assim, eu coloquei até uma frase aqui que diz muito sobre essa questão, né? Que você esperar para estar pronta para falar inglês perfeito é como você esperar estar pronta para ir para academia. Então, assim, quando você vai para academia, você chega lá, tem milhares de corpos diferentes, milhares de pessoas diferentes. E qual é a ideia da academia? É você ir lá para você se exercitar, ficar mais saudável do que você já é e alcançar um corpo melhor do que você tem agora. Senão, ninguém estaria lá. Concordam comigo? Então, você só fica com o corpo que você sonha se você for na academia com constância e ir fazendo. É a mesma coisa para falar inglês, gente. Não adianta você falar que você quer ser fluente, você quer falar inglês fluente, você quer fazer o melhor uso possível do inglês que você tem se você não fala. Esses dias até apareceu uma prospect aqui na EB e ela falou uma coisa comigo assim que eu achei muito surpreendente. Ela falou que ela já está estudando inglês há um longo período de tempo. Ela está há um tempo com vários professores diferentes e ela falou: Vi, a questão é que eu faço tudo que esse professor, que todos os professores falam para eu fazer. Eu ouço podcast, eu ouço música, eu assisto filme, eu fico ouvindo enquanto estou na academia, eu faço Duolingo, eu faço tudo e eu não consigo falar inglês. E aí eu simplesmente virei para ela e falei assim: Não, muito legal, parabéns, que bom que você faz isso tudo, já é excelente. Mas como que você treina a sua fala? Que seu objetivo é falar inglês. E a fala, aonde que entra no seu dia a dia? Aí ela parou, pensou e falou: Nossa, realmente, eu tô treinando a escuta, eu tô treinando a leitura, eu tô treinando assistir alguma coisa, mas eu não tô falando. E é esse simples e básico que funciona. Se você ficar o tempo inteiro treinando tudo, querendo fazer milhares de coisas para você alcançar a perfeição, mas você não está fazendo o mínimo que você precisaria fazer, que é praticar a fala, vai ficar muito difícil. E então você vai se cobrar, você vai continuar se cobrando e as coisas não vão melhorar. Então, pensem sobre isso também, né? Qual é a raiz da cobrança? Por que que a gente está se cobrando e o que que a gente está fazendo em relação ao que a gente sonha e quer fazer? Vamos supor que a gente tem o objetivo de comprar um carro. O que a gente precisa fazer é guardar o dinheiro, economizar, enfim, pesquisar o preço do carro. A gente não compra um carro, fazendo uma nova dívida para comprar uma casa. A gente não compra um carro pesquisando na internet uma roupa nova, vamos supor. Então, sempre lembrem disso, que vocês às vezes estão se cobrando a perfeição de uma coisa que vocês não estão fazendo o básico. Então, reflitam sobre isso também. Acho que é importante, tá? E aí, pensando, né? Beleza, já entendi. Realmente a perfeição não é o ideal, não é algo que eu devo fazer, não devo ser perfeito o tempo todo. Entendi, pra mim fez sentido. Mas eu não consigo parar de me cobrar. Eu sei que não é legal, eu sei que eu tô paralisando por causa do medo, que eu tô paralisando porque eu tô me sentindo nessa perfeição e buscando essa perfeição que muitas vezes não existe. Eu já sei disso tudo, já sei, mas
De onde vem esse padrão de exigência? Eu sei que eu me cobro a perfeição, mas então de onde vem esse padrão de exigência? Por que que eu não consigo abandonar a perfeição na hora de falar inglês? E essa é uma pergunta simples com uma resposta complexa. Eu acredito que vocês já devam imaginar de onde vem. Isso vem da sociedade, isso vem da vida. O tempo todo a gente é cobrada. A gente é cobrada enquanto companheira, né, parceira do nosso parceiro. A gente é cobrada enquanto mãe, a gente é cobrada enquanto filha, a gente é cobrada enquanto amiga. E olha que eu tô falando só da nossa vida pessoal. Quando a gente começa a entrar no âmbito do trabalho, a gente começa a ser cobrada ainda mais. Então, o que que acontece? A gente nunca é boa o suficiente. A gente sempre precisaria ir um nível além para a gente chegar aonde a gente minimamente gostaria de estar. Então, esse padrão de exigência, esse trava-língua, na verdade, ele não vem só no inglês. E é isso que a gente precisa internalizar. Será que a gente não está só repetindo esse padrão que a gente já vem na nossa vida inteira, também no inglês? Muitas mães têm essa questão, né? A Michelle é mãe, não sei, né, se ela gostaria de colocar aqui um pouco do ponto de vista dela, mas muitas mães relatam isso, de que às vezes chega até a ser insustentável, porque o tempo todo você está se culpando por coisas que você já faz muito bem. Então, nossa, todos os dias eu monto a lancheira do meu filho. Hoje eu esqueci de comprar a uva que ele gosta. Meu Deus, como eu sou péssima. Todos os dias tem uva, mas hoje eu esqueci, então hoje eu sou péssima, para sempre eu sou péssima. Então, o padrão de exigência, ele vem na vida mesmo. E aí, trazendo, pensando assim um pouco sobre a neurociência também, existem vários estudos, tá, gente? Pensando em composição química do cérebro mesmo. Quando a gente está falando sobre partes negativas, pensamentos negativos, eles criam, impactos maiores dentro do nosso cérebro. O que que isso significa? Quando a gente está pensando sobre uma situação ruim, ela ela ocupa um espaço do nosso cérebro um pouco maior do que uma situação positiva. Vou trazer um exemplo para vocês, assim, da vida da internet, assim, um influenciador. Quando a gente está assistindo histórias de influenciadoras e tal, às vezes a gente até acompanha algumas. Sempre essas influenciadoras focam em responder comentários negativos. Então, elas recebem milhares de comentários positivos e três negativos. Elas focam em responder os negativos. Elas focam em se pronunciar sobre as partes negativas. Por que que isso acontece? Porque o negativo reverbera. Ele segue em camadas maiores do cérebro. Já o positivo, ele fica, legal, a gente deixa pra lá, porque o negativo cria reações maiores. Então, essa cobrança, às vezes você está falando inglês por uma reunião completa, mas em um determinado momento da reunião você errou. Você nunca mais vai esquecer aquele momento. Você vai ficar a reunião inteira, tipo, meu Deus, ele deve estar achando que eu sou ridícula. Meu Deus, meu Deus. E aí você começa a entrar em um pensamento que você não consegue sair. E aí também vem o medo, vem o trauma, vem o desencorajamento de falar inglês. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live com a Anísia, né, que é uma aluna nossa aqui na EB, e foi muito interessante porque ela trouxe uma história que aconteceu com ela. Ela estava falando sobre uma entrevista de emprego que ela precisou fazer. E ela estava muito nervosa. Era uma entrevista que ia ser em inglês. Em um determinado momento aí da entrevista, ela errou, ela confundiu o much e o many, que é super um erro super comum, né? A gente sempre confunde. E aí ela confundiu. Gente, o homem que estava fazendo a entrevista com ela corrigiu ela. Falou assim: é X coisa. Ela falou que ela ficou tão assim que ela esqueceu assim nome, ela esqueceu quem ela era, o que que ela estava fazendo ali, por que que ela estava ali, que o resto da entrevista ela foi assim abaixo de zero. Justamente também por conta desses impactos cerebrais. Então, assim, não é apenas a sociedade, é também nossos instintos. E é importante também a gente lembrar de onde vem no sentido pessoal. Eu comentei com vocês ali, né, sobre a foto, que eu coloquei aquela foto de capa ali porque eu estava desconfortável com ela. E aí, pensando assim sobre o meu exemplo pessoal, de onde que vem esse padrão de exigência? Por que que eu me senti mal olhando aquela foto? Por que que eu queria que ela fosse melhor? Por que que eu não estava bem ali naquela foto, segundo a mim? Porque eu não estou satisfeita com a composição que o meu corpo está hoje. Então, ele não é porque a foto tá feia, é porque eu não estou satisfeita com o que eu estou vendo no espelho. Não tem a ver com a fotógrafa, não tem a ver com o dia, com o lugar que aquela foto foi feita, porque eu amei aquele dia, eu amei aquele lugar.
mas o meu padrão de exigência escondeu ali, né, no momento que eu fui escolher a foto, estava escondido ali um problema de autoestima, uma questão que eu estou com o meu corpo, com a minha autoestima. E aí vale a pena vocês pensarem também, poxa, será de onde que vem essa cobrança que eu tô com o inglês? Será que na verdade não é porque eu tô me sentindo inferior dentro dos meus colegas de trabalho, que todos eles sabem falar inglês? Será que não é porque eu já estudei por muito tempo e aí eu fico achando que eu não sou capaz? E aí, essa sensação de incapacidade, essa maneira como eu tô olhando para mim mesma, tá me atrapalhando na questão do perfeccionismo? Então, sempre vale a pena observar de onde vem, por que ele existe. E aí, né, essa voz de cobrança, na verdade, ela é interna, mas ela tem raízes que podem vir de fora. Como eu falei, pode ser às vezes uma questão do chefe, como foi o caso da Anísia, pode ser uma questão externa de autoestima, pode ser uma questão interna sua no sentido de, ai meu Deus, eu não estou me sentindo boa o suficiente. Existem várias origens que podem ser, né? Pensando assim na pessoalidade em cada uma de nós. E a gente tem essa internalização, eu tô com internacionalização na cabeça. Essa internação de voz? Não, tá errado, né? Internalização da voz. E aí a gente começa a se auto-sabotar. E aí é um problema, porque aí a gente já não consegue mais sair do lugar onde a gente tá. E aí eu queria convidar vocês a ter um exercício assim simples e bem prático para a gente conseguir lembrar que a gente também é importante. Existe uma filosofia, um estilo de pensamento, na verdade, no Mindful, que é simplesmente você ter bondade amorosa com você e autocompaixão. E aí, para a gente chegar nesse momento de bondade amorosa, de autocompaixão, a gente precisa se colocar de fora de quem a gente é. Então, é como se a gente ouvisse o seguinte prompt, assim. Imaginando que você tem uma amiga muito querida, uma pessoa que você ama muito. E essa pessoa está no processo de aprendizagem do inglês. Essa pessoa está no processo de fluência. E essa pessoa vira para vocês e fala: Olha, eu me acho péssima. Eu acho que eu não sou boa. Eu não consigo, sabe? Eu já tentei de tudo. Eu acho que nunca tá bom o suficiente. O que que você falaria para essa pessoa? Você falaria para ela: Não, realmente você é muito ruim. Não, de verdade, desiste. Não é para você, realmente. Pode esquecer que inglês não é para você. Não, você nunca vai alcançar aquilo que você sonha, jamais. Dependendo do inglês, menina, você vai passar fome. Você falaria isso com uma amiga, uma pessoa que você ama muito? Então, por que que você fala pra você? Por que que você pensa isso de você? Por que que você tá com esse padrão de exigência que você não cobraria de um colega de trabalho sequer? Não precisa nem ser uma pessoa muito querida, não. Uma pessoa que você pouco conhece. Por que que você fala isso pra si mesma? Por que que essa vozinha interna existe? Então, a partir daí, quando você cria uma consciência, você começa a pensar, poxa, realmente, eu não faria isso para outras pessoas, eu não falaria isso para ninguém. Então, por que que eu tenho falado para mim mesma? Então, quando a gente fala de abandonar essa cobrança, de abandonar essa perfeição, esse é um exercício muito interessante, muito possível para vocês, porque realmente vai trazer à tona o melhor. E aí, o tempo todo você vai se policiar. Poxa, por que que eu não posso me encorajar? Eu não vou me jogar mais para baixo. Se eu já tenho nível de consciência para saber que toda vez que eu falo alguma coisa negativa, meu cérebro reverbera por muito mais tempo do que algo positivo, por que que eu vou ficar sempre nesse ciclo do negativo? Vou reverberar no positivo, vou tentar sempre ter essa bondade amorosa, essa autocompaixão comigo, né? É autocompaixão literalmente comigo mesmo e dar essa volta por cima, me encorajar. E aí vocês vão perceber que muitas vezes a gente é adulta, mas a gente ainda tem as nossas questões de criança. E, gente, que criança que não ama ser incentivada? Se você briga com uma criança ou fala, ai, nossa, seu desenho tá péssimo, realmente você é péssima no inglês. A criança nunca mais vai conseguir aprender inglês. E você também não é diferente. Então, lembre-se sempre de falar com amor com você mesma também. Tá? E aí eu queria trocar com vocês um pouquinho sobre essa questão da espontaneidade, tá? Eu coloquei essa frase, né, que a cobrança em excesso rouba a espontaneidade, que é a essência da comunicação. E eu queria dividir com vocês um pouco
da história, da minha história, tá? Essa que sou eu, olha que bonitinha, gente. Essa sou eu num zoológico. Esse foi o momento que eu fui morar fora, tá? Eu, nessa época, tinha 21 anos. Olha a carinha de bebê. Eu vou fazer 30 esse ano, gente. 12 anos, tá? Minha carinha de 30, Tá 12 super anos. jovem ainda, tá? Mas aí eu tava com 21. E nesse momento, ó, eu queria dar um contexto pra vocês da minha vida. Eu já tava na faculdade de letras. Eu já tinha alguns certificados internacionais. Nesse momento aí, na verdade, eu tinha o CAI, que é o segundo maior. Então a gente tem o FCI, depois a gente tem o CAI, o último, que é o CPI. Eu já tava no penúltimo, vamos dizer assim. Eu já dava aula, eu já estava em escolas, eu já fazia projeto voluntário, eu já estava em estágio, eu estava assim, arrasando. Ou eu achava que eu estava arrasando mesmo. E eu fui morar nos Estados Unidos. Passei, fiz uma prova, consegui com bastante sucesso. Fui convidada mesmo a ir para lá representar a minha faculdade. E eu cheguei lá e eu travei. Eu já contei essa história muitas vezes para vocês, né? Mas eu cheguei lá no Réveillon, literalmente dia 1º de janeiro, e eu não conhecia ninguém. Todo mundo, ninguém era do Brasil. Eu não, né? Todo mundo de fora. E todo mundo ficando amigo. E eu lá no canto. Eu lá no canto. Essa pessoa que vos fala. Comunicadora do jeito que eu sou. Falante sem parar. Talkative, que não aguenta a língua dentro da boca. Comecei a ficar lá, no silêncio, lá no fundo, sem conversar com ninguém, com vergonha, vergonha de estar lá, vergonha de voltar, medo de conversar com as pessoas e ser mal interpretada, ou não me entenderem, ou passar vergonha mesmo. E aí eu comecei a murchar. Eu comecei a murchar, eu fiquei um tempo assim, bem introspectiva mesmo, que não é o meu natural. Não é mesmo o meu natural. Comecei a não querer ligar pra família, não querer falar com eles de vídeo, porque eles iam saber que tinha alguma coisa estranha. E aí vem nessa frase, né? É, eu entrei tanto dentro da minha própria cabeça que a minha espontaneidade, quem eu sou, a minha essência, foram embora. E elas não apenas foram embora sozinhas, mas a minha voz também foi. Eu tive um problema, né, um sintoma psicológico. Eu perdi a minha voz, não gripei, não tive nada. Mas isso, né, eu tá tanto ali na minha cabeça, foi algo que fez com que eu perdesse mesmo a voz, a vontade de falar, a vontade de me comunicar, a espontaneidade. E eu só consegui sair disso quando eu percebi, eu olhei pra mim e falei, gente, mas eu tô aqui pra isso. Eu não sou estadunidense, eu não tenho que saber tudo também, não. Ninguém daquele povo ali também tá sabendo. Por que que eu tô assim? Por que que eu tô me comportando desse jeito? E aí, uma vez que eu comecei a ter a consciência que isso estava acontecendo comigo, que eu estava me cobrando de uma coisa que eu não precisava ser perfeita, que eu não precisava ser a melhor, eu comecei a voltar a ter essa espontaneidade, a me comunicar com as pessoas. Fiz muitos amigos, até hoje eu tenho amigos dessa época do intercâmbio. A Victoria, minha amiga da Áustria, veio me visitar. A Laura, que é uma amiga também dos Estados Unidos, também veio me visitar. Então, assim, eu consegui me comunicar, eu consegui trocar. E essa é a essência, né? Você realmente conseguir trocar informações. Em momento nenhum as pessoas vão lembrar, poxa, no dia 10 de agosto de 2006, a Michelle ou a Gisele fizeram um erro de gramática com present perfect. Ninguém vai lembrar, mas todo mundo vai lembrar da mensagem que você trouxe, de quem você foi com essa pessoa. Então lembrem-se disso, né? De que se você se cobrar demais, você deixa de ser você mesma, você deixa até de participar. Quantas vezes a gente já não deixou de falar por medo de cometer algum erro? E aí é assim, né? Você tem tanta coisa boa para compartilhar, para falar, por que se travar dessa forma? Então, vale a pena pensar nisso também. Essa Via aqui, bem bonitinha, bem novinha, deixou de falar algo por medo de errar. Me cobrei demais com relação ao inglês. E só quando eu me permiti falar do meu jeito, da melhor forma que eu poderia fazer, foi quando eu comecei a entender que era para muito mais do que só falar inglês. E é hoje por isso que a English Boss existe. Através da EB, né, que realmente, através da minha vivência, que realmente a EB veio a surgir. Tá? E se vocês quiserem compartilhar também um pouco da vivência de vocês, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre algumas estratégias que a gente pode ter e fazer na nossa vida para liberar um pouco desse perfeccionismo, liberar um pouco dessa autocobrança excessiva, tá? A primeira coisa que eu vou falar é
use o inglês que você tem hoje. Vi, mas eu sou muito iniciante, eu só sei o verbo to be. Use o verbo to be. O verbo to be, ele não é a primeira, e única coisa que a gente aprende na escola, não é à toa, não. Através do verbo to be, você consegue saber todos os outros verbos, todas as outras conjugações. Então, fale com o inglês que você tem. Vi, mas eu morro de vergonha. Fale sozinha. Ah, não, não. Fale na frente do espelho. Ah, mas fale embaixo do chuveiro, que seja. Fale você debaixo da sua coberta, mas fala com o inglês que você tem hoje. Você só vai conseguir subir de nível se você dominar aquilo que você tem hoje. Então, até na questão das aulas, vocês podem reparar, a gente só passa de aula no momento que você entende tudo aquilo ali que você fez. E eu vou mais além, a gente só passa de slide, de atividade, quando você tira todas as suas dúvidas naquela pequenininha. Às vezes a gente faz atividade duas, três, quatro vezes com vocês, não é à toa. É para vocês realmente terem aquela base forte, firme, com raízes, para que vocês já consigam usar isso aqui e o próximo nível vir como uma soma para vocês. Então, fale com o que você tem hoje. Fale da melhor forma que você pode falar, tá? O que você tem hoje já é suficiente para fazer trocas. Não às vezes a que você sonha em fazer, mas alguma já pode acontecer, tá? Você já não vai sumir, você já não vai ficar perdido se você precisar sair do Brasil, tá? Só de você falar I want coffee, você já está se comunicando. E é isso que a gente busca por aqui. O segundo, cria um repertório de erros comuns. Eu contei aqui pra vocês, eu acho, da última vez, não me lembro, sobre um erro que eu cometia demais, gente, demais, que era o passado. Eu tinha uma moda horrível de colocar o passado duplicado no negativo. Por exemplo, ao invés de didn't go, eu colocava didn't went. Didn't went, didn't went, o tempo inteiro. Era um saco. E eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia que eu estava fazendo errado. O que que eu fiz? Eu percebi que aquilo estava errado e eu trouxe para mim, para o meu repertório. Tipo, eu sei que está errado. Então, eu vou ter mais atenção na hora que eu for falar. Quer ver um outro exemplo clássico? Before e after, antes e depois. Gente, eu não sei por que que antes não pode ser after, porque antes e after começam com a letra A. Faz muito mais sentido, vocês não acham? Pelo amor de Deus, um saco ter que o before ser antes e o after ser depois. O que que acontece? Na minha vida, eu sempre confundi o after com antes, por causa desse inferno dessa letra A. Aí sabe o que que eu fiz? Toda vez que eu penso em falar depois, quer dizer, antes em inglês, eu vou direto no after. E aí eu paro e penso, não, eu sei que eu sempre uso errado, então é before, certo? Às vezes você nunca vai conseguir corrigir um erro, mas você vai conseguir lembrar que você erra. Isso já é suficiente. Então é uma forma também de você memorizar, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. Me identifiquei em várias situações com a autocobrança bloqueando caminhos para além do inglês. Saindo da mentoria direto para terapia. Eu vou tirar uma foto desse comentário. Ai, Gisele, é muito isso. Não tem como, tá? Ai, gente, o pior é que assim, tem uma pessoa que falou comigo assim uma vez: Nossa, eu tenho a minha terapia em inglês e eu tenho minha terapia em português. Aí eu falei com ela: Ó, é terapêutico, mas não é terapia, pelo amor de Deus. Até a gente tem uma psicóloga que ampara a gente, né? Porque a gente trabalha com mulheres e a gente sabe que não é fácil, né, gente? Se vocês estão aqui na EB, vocês sabem que a gente trabalha de um jeito diferente. Não é simplesmente sentar aqui e aprender o verbo to be, vamos supor. Então a gente precisa desse amparo também, psicológico. E a gente sempre fala com ela, Tati, pelo amor de Deus, como é que a gente faz? Responde quando isso acontece. Ai, mas eu amei esse comentário. Também erro muito, também faço esse erro. Gente, essa coisa do before e do after não tem como. Pelo amor de Deus, eu sempre errava. Então, o que que eu comecei a fazer? Exatamente isso que eu contei pra vocês. Eu comecei a lembrar que eu erro. Lembrar que eu erro me ajuda a não errar, porque eu sei que eu erro. Então, isso traz ajuda. Então, trazer o erro para a consciência ajuda também. Existem muitas teachers, e eu também recomendo para vocês que vocês tenham um caderno de vocabulário. Ele é excelente e maravilhoso. Só que o caderno de vocabulário é um caderno e uma composição extensa. São páginas e páginas e páginas de palavras que a gente não conhece, de expressões que a gente não conhece. Então, o repertório de erros vai ajudar vocês a consolidar o inglês que vocês têm hoje. Então, acaba se conectando com o de cima, tá? Então, pensem sempre nisso, que o inglês que vocês têm hoje ajuda também a lembrar
qual a parte que vocês ainda não estão bem estabelecidas. E aí, já vou falar novamente sobre o que a gente fala bastante aqui na EB. Existem dois tipos de erro, tá? Não no inglês, na vida. Quando a gente erra. Em inglês, né? Eu vou explicar para vocês os nomes em inglês. Mas a gente tem o mistake e a gente tem o error. Essas duas palavras em inglês. Sabe quando você está usando o computador e aí dá aquela tela azul e aparece error? Geralmente erro 404, error. Não tem nada que você faça que faça o erro, o computador voltar a funcionar. Você tem que desligar da tomada, reiniciar, fazer uma outra coisa ali para fazer ele funcionar. E existe o erro que aparece naquela telinha pretinha, que a gente só clica no X e fecha e o computador se resolve sozinho. Esses são os errors e os mistakes. O error, que é o mais agressivo, a gente precisa trazer ele para a consciência para a gente corrigir. É o caso que eu trouxe aqui para vocês do didn't went, por exemplo, ou do before e after. Eu trouxe ele para a consciência e a partir daí eu consegui corrigi-lo. Por quê? Eu tomei consciência dele. Já o mistake é um erro simples, que às vezes a gente, igual eu contei da Anise aqui, o much, o many, a gente confunde uma palavra, não é algo que está com raízes tão profundas a ponto de você não conseguir mudar. Às vezes foi uma falta de atenção ou porque você não lembra o vocabulário e tá tudo bem. E aí, qual que é a grande questão? Existem erros que você só vai corrigir a partir do momento que você aceitar que você comete. Lembra lá no começo sobre se cobrar demais e não aceitar cometer erros? Atrapalha. Lembrem disso. Existem erros que você só vai conseguir corrigir se você respirar e falar: Meu Deus, eu realmente sou ruim nisso aqui. Eu tenho um problema com essa, sei lá, com essa terminação. Eu tenho um problema com essa conjugação verbal. Eu não consigo lembrar o vocabulário X. Eu sempre confundo uma palavra com outra. E tá tudo bem. Como que a gente vai lidar com isso? Entendendo que a gente tem um erro e buscando uma estratégia para melhorar. Se é uma palavra que a gente confunde uma com a outra, a gente vai usar essa estratégia que eu trouxe aqui para vocês. Ó, eu erro, eu sei que eu erro. Então, vou respirar fundo aqui e trocar, tá? E do mesmo jeito, caso a gente tenha é, um erro que seja simples, no sentido de, às vezes eu confundo, às vezes eu não lembro direito como fazer e tudo. O que que eu vou fazer? Simplesmente anotar no meu repertório também, colocar ali, avisar minha teacher, ó, eu tenho dificuldade com essa questão, eu tô achando que tá difícil. Erros são dados, não identidade. Se você erra, não significa que você é a pior pessoa do mundo, que você não sabe nada, que seu inglês é péssimo. É um dado. Significa que você precisa prestar mais atenção naquela terminação verbal. Significa que você precisa prestar mais atenção quando você estiver colocando aquela palavra para uso. Não diz sobre você, diz sobre algo que você precisa refinar. A gente só consegue ir subindo de nível com o inglês e com a vida quando a gente aprende com os nossos erros. E não quando a gente repele eles. E não quando a gente evita que eles existam. Isso é muito importante, tá? Mais uma, e a última que eu quero colocar aqui, é a questão do reforço positivo. Lembra que eu falei sobre a criança? Muitas vezes a gente deixa a nossa criança para trás porque a gente acha que a gente já é adulta demais. E aqui eu nem tô falando. Gente, ó, isso não é questão de coach, isso não é questão de constelação familiar, tá? Isso é ciência mesmo. Isso é neurociência. Quanto mais você joga para você algo negativo, como eu falei, primeiro você vai ocupar um espaço grande do seu cérebro que você podia estar ocupando, assim, com uma série, com o preparativo do seu aniversário, sei lá. E quando você pensa em algo positivo, a sua vibe muda. Você muda. E eu sei que é muito difícil, principalmente quando a gente está falando de ambientes corporativos, tá? Seja multinacional, seja, enfim, seu trabalho em um escritório qualquer, ou enorme, pequeno, grande, enfim. É muito difícil, porque a gente está lidando com outras pessoas. E é muito difícil controlar o nosso humor quando a gente tem pessoas ao nosso redor. Porque os problemas aparecem. As pessoas costumam ser problemáticas mesmo. Então, você vai usar o seu inglês em uma reunião, você vai usar o seu inglês em um congresso. Às vezes, você olha a cara de uma pessoa que está te assistindo, a pessoa está assim. Não tem como. Você vai olhar e você vai, de certa forma, ser atingida por aquela energia.
Se você já se trata com o negativo e já se vê como uma pessoa negativa, só coloca você mesma para baixo, um olhar de uma pessoa da plateia vai te colocar ainda mais para baixo, porque você já está lá embaixo. Então, quanto mais você se coloca, você se eleva em termos de vibração, em termos de humor, em termos de energia mesmo, mais você, menos, na verdade, você é atingida por esse tipo de coisa. Porque você começa a entender que isso é um problema da pessoa. Se ela está incomodada com o erro que você vai cometer ou não, é um problema dela. Você está bem sabendo que você está num processo e que faz parte do seu processo errar, o que as outras pessoas vão achar? É o problema delas. Então, sempre crie frases de reforço positivo. Ai, Vi, como é uma frase de reforço positivo? Isso, cada uma de vocês pode pensar no que for melhor para vocês, tá? Uma coisa que eu tenho trabalhado muito comigo é a questão do ser boa. Não tem a ver com o inglês aqui, tá? Nesse caso aqui não tem a ver com o inglês, mas eu vou trocar aqui com vocês para mostrar, né, como é que eu faço isso na minha vida. Eu, é, eu sou uma pessoa que eu sempre tento me apagar, me esconder. Por quê? Gente, eu sou muito comunicativa, eu falo mesmo, eu rio alto, eu falo alto, eu gosto de vermelho, então eu tô sempre com a roupa assim, parecida. Gente, eu sou assim, isso sou eu. E aí, o que que eu faço? Dou uma reduzida, porque as pessoas se incomodam com o jeito que eu sou. Muita gente deixa de falar comigo, tem uma impressão ruim de mim porque eu sou assim. Acho que eu sou arrogante, acho que eu sou grossa, acho que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa que quer aparecer. Então, o que que era meu natural? Shh, ficar em silêncio, não dar minha opinião, falar baixo, me segurar, me controlar. E aí, eu comecei a reparar que eu tinha várias falas falando assim: ai, eu sou muito boa nisso, mas só nisso. Eu sou muito boa trabalhando sob pressão, mas depois, se me deixar com muito prazo, eu procrastino. Eu sou muito boa para passar batom, mas se for gloss. Vocês estão entendendo o padrão? Eu sou muito boa, mas. Eu sou muito boa, mas. E aí, na minha terapia, a terapeuta até falou comigo assim: olha, agora você vai começar a falar assim: eu sou muito boa em tudo. E aí eu falei: nossa, mas. Ai, será que eu não tô sendo metida, não tô sendo arrogante? Ela, Virgínia, você tá falando isso com alguém? Aí eu falei, não, tô falando comigo mesma, né? É uma frase de reforço positivo pra mim. Ela, então, por que que você tá com medo de assumir pra você quem você é? Você é muito bom em tudo. Fala aí, você é muito bom em tudo. E aí eu comecei a repetir, eu comecei a repetir, e, gente, isso teve um impacto tão grande, assim, no meu dia a dia, o meu humor melhorou, porque eu parei de ter medo de ser quem eu sou. Então, é claro que eu estou falando sobre uma questão adjacente, mas vamos pensar com relação ao inglês. Se o tempo inteiro eu falo, eu não sou boa, realmente, eu tenho medo de falar, eu sempre erro essas coisas, eu tenho problema com isso, inglês não é para mim, eu só sei falar com a professora, eu não consigo falar no dia a dia. Se me jogar numa reunião, acho que eu passo mal, quero enfiar a cabeça na terra. Se eu só falo isso, se eu só penso assim, quando chegar o momento isso tudo vai passar pela minha cabeça. Então, se você consegue olhar no seu olho, assim, no momento do espelho, o que é um exercício também muito difícil, você olhar para si mesmo e falar: hoje eu vou falar inglês por 5 minutos no momento que eu estiver tomando banho. Hoje eu vou gravar um áudio para mim mesma em inglês. E você começa a falar: nossa, o meu áudio vai ser legal, vai ser bom falar inglês, eu vou conseguir falar inglês, eu vou errar, mas tá tudo bem. Isso faz com que a gente se sinta melhor. E cada dia mais. Então, são 4 estratégias legais aí que vocês podem usar, tá? E me contem também se vocês vão usar. Me contem as frases de vocês que eu quero saber. Também é importante pra mim saber se está fazendo sentido pra vocês isso aqui que a gente está conversando, tá? Para concluir, gente, eu quero deixar essa mensagem aqui com vocês. Que ser fluente não é falar tudo certo. Ser fluente não é ser avançado. Ser fluente é falar. Ser fluente é se comunicar. Então, a sua fluência, ela não tá ali existindo no momento que você tá falando tudo certo sem errar nunca. A sua fluência, ela existe quando você fala. Então, para de se calar. Sua voz é muito importante pra gente aqui na EBE, pra vida, para as pessoas que amam vocês. E não faz sentido vocês travarem essa fala, essa voz de vocês por uma cobrança irreal que vocês colocaram dentro de vocês mesmos. E eu me incluo nessa. É para eu também escutar. Então, lembrem-se disso. A fluência começa, não começa quando você fala tudo certo. A fluência começa quando você para de se calar. E eu queria saber
se fez sentido para vocês o que a gente conversou até aqui, se vai trazer alguma coisa positiva, algo que vocês vão mudar a partir de hoje, a partir do que a gente conversou aqui. Me contem. Tô animada para saber. Bom, para mim fez todo sentido. E eu tô achando engraçado, Virginia, porque meu marido tava escutando aqui, sabe, comigo. E ele tá assim, gente, eu tô adorando essa aula, viu? Que maravilhoso! Porque é muito isso, sabe? Muitas vezes eu deixo de falar com vergonha do erro, né? De querer ser perfeccionista demais e tudo. Então, assim, aquela aquela ação que você trouxe, né, da gente ter os erros, vou chamar de erros conscientes, né? Se você já Aham. sabe que você erra, né, criar um repertório de erros aí faz sentido. E eu tava me lembrando que a Jaque é minha professora, né? A gente fica rindo porque eu sempre erro kitchen e chicken. Não faz sentido, tá, gente? Mas eu Mas erro. não, faz sentido sim, Michelle. Isso também é um erro bem comum. Então, como eu sei que eu erro isso, assim como after e before também, que para mim faz todo sentido ser o antes e tal, fazia também sentido errar thousand e hundred. E aí depois eu criei um padrão que, por exemplo, aí nesse caso funciona, né? Que o H vem antes do T. Então, depois disso eu não errei mais. Mas, enfim, eu achei que fez muito sentido. E eu vivencio isso todos os dias, né? Porque eu tenho que me comunicar em inglês todos os dias. Você sabe que Uhum. eu tenho muita vergonha, enfim, mas hoje estou fluindo, e o mais importante é a prática mesmo. Então, por mais que eu não tenha, às vezes, né, não estou no nível aí do avançado e tudo, eu estou tentando me comunicar. É Eu isso. faço o meu script, eu treino a pronúncia para que outras pessoas não usem do meu espaço para falar por mim. E eu Exato. mesmo, né, com as dificuldades, eu possa falar por mim, falar pelo meu time, né? No caso, eu tenho uma gestão de time, então as pessoas acabavam ocupando o espaço que era nosso por causa do meu inglês, por causa da minha vergonha de falar inglês. E hoje eu tenho me forçado, ainda tenho vergonha, estou avançando, mas hoje eu uso do espaço para que eu possa assumir o papel e o lugar que eu tenho que estar, né? Enfim. Então, acho que Nossa, fez até muito arrepiei. sentido isso. Arrepiei, e é isso aí. E a vergonha não vai passar. Tá dando um spoiler pra vocês, né? Eu sei que, enquanto figura de professora aqui, todo mundo olha e fala assim: nossa, o inglês perfeito, tá tudo bem, é fluente, sei que. Não tem vergonha. Tenho sim. Tenho vergonha. Antes de entrar para essa aula, eu sempre tenho um frio no barriga. Na aula de conversação, tenho vergonha também. Eu até vou viajar agora de férias, eu saio de férias, amanhã. E eu já tô tipo, ai meu Deus, como é que eu vou arrumar? Porque eu tô igual guia turístico, sabe? A gente vai fazer uma viagem de família e tá todo mundo confiando que a professora de inglês vai dar um jeito, qualquer coisa. Então eu já tô assim, ai meu pai amado. Então, não vai passar, mas tá tudo bem. Esse frio na barriga mostra que a gente tá vivo, isso é importante. E você, Gisele, gostaria de compartilhar alguma coisa? Quer contar? Se você teve algum insight positivo? Nossa, o tema é muito relevante e, igual eu falei no comentário, eu me vi assim em outras situações da vida também, sabe? Não só no inglês. Porque às vezes, Uhum, nossa, quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, se a gente vai fazer uma apresentação, igual você falou hoje, é sempre muito difícil, assim, sempre fica com muito receio de cometer algum uhum, erro, e aí deixa, às vezes, de fazer alguma coisa mais espontânea, segue o que já foi planejado, o que já foi treinado, para não cometer nenhum erro. Então acho que isso pesou positivamente assim pro meu aprendizado. E outra coisa que eu achei assim muito legal que você falou é sobre a coletividade, assim, quando a gente reconhece em outras pessoas uma fragilidade que a gente tem também, um receio que a sim, gente tem. Então, nesse sentido, assim, as aulas coletivas, as mentorias, sempre que eu consigo participar, tento participar, porque é sempre muito motivante, assim, ver que outras pessoas têm a mesma dificuldade, o mesmo receio, mas estão ali, sabe? Sempre sim. tem histórias inspiradoras, igual que a Michelle falou e agora. Então, é bem legal essa coletividade também. Ah, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado e que vocês estejam gostando, né? A gente tem, como eu já falei aqui, a EB é um presentinho que surgiu no meu coração e hoje está atingindo tanta gente. E eu acho que o diferencial, assim, se nem vou dizer assim, o diferencial da nossa empresa para ter mais alunas, nem é isso. Mas é porque eu vivi esse processo. Eu vivi.
a Lu viveu, a Jaque viveu. Então, quando a gente fala sobre uma coisa que a gente viveu e a gente sabe que não é simplesmente sentar o bumbum na cadeira e estudar, que você vai conseguir falar, eu acho que a gente começa a criar intervenções que fazem sentido. E eu fico muito feliz de ver que vocês estão conseguindo evoluir a partir dessas intervenções também. Meninas, muito obrigada. Vou colocar aqui meu thank you, que eu coloquei bonitinho. Isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Você também que está assistindo a nossa gravação, vai ficar salva se vocês quiserem voltar também, meninas, para verem alguma coisa de novo. Agradeço demais vocês pela presença e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Thank you so Obrigada. much. Thank you so much. Obrigada. Bye Bye bye. bye. See you. Bye. See you.